Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Partindo do Passado, o podcast do Núcleo de Estudantes da História da Universidade de Évora. Hoje estamos aqui com a Amanda Gonçalves, performer, cantora e investigadora. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, Filipa, pelo convite aí. É uma honra poder falar um pouquinho do trabalho aqui com vocês. Acho que a melhor forma de começarmos é mesmo a Amanda começar a falar do seu processo criativo e de tudo o que já lhe aconteceu, até porque tanto eu como a Filipa já lemos o seu trabalho e tem realmente muita coisa para conversar connosco, portanto, sendo assim, esteja à vontade e comece por onde achar melhor, Amanda. Certo. Bom, meu trabalho ele se chama Sacro e é um trabalho que se desdobrou em EP e espetáculo, que circulou esse ano em Portugal. E sempre para contar como é que começou esse processo de criação, eu volto um pouquinho no tempo, né? Dos 8 aos 18, 19 anos de idade, mais ou menos, eu participava de um caminho de iniciação cristã, que se chama Caminho Neocatecumenal, que foi criado na Espanha. Esse grupo, né, esse grupo dentro do catolicismo, ele seguia muito as bases do cristianismo arcaico, do judaísmo, então as celebrações eram um pouco diferentes, a disposição da assembleia era em semicírculo, a mesa eucarística ficava no centro, as músicas eram todas a maioria em escala menor harmônica, então, de alguma maneira, esse ambiente sempre me levou um pouco para a península, assim. E aos 19 anos de idade, a gente, de tempos em tempos, passava por ritos de iniciação, né? Uma comunidade ia passando por algumas provações e, a partir disso, se decidia se o catecúmeno podia continuar ou não. E aos 19 anos, o passo era o segundo escrutínio, em que o catecúmeno sentava no centro da comunidade, no meio de um círculo, com os catequistas à frente, e tinha de dizer todos os seus pecados. Ali, a primeira pergunta que me foi feita era se eu era aberta à vida, que queria dizer se eu não era mais virgem. E quando eu disse que era aberta à vida, me falaram que eu estava me prostituindo, e, enfim, foi uma sucessão de... Como é que lidou com o facto de basicamente lhe terem dito algo assim, numa idade ainda jovem, né, digamos? Meu pai estava fazendo parte ainda do círculo, porque ele fazia parte da comunidade, né? E quando a primeira palavra, a palavra que ecoou foi prostituta, né? Isso marcou, assim. E naquele momento que eu entendi a dimensão daquilo tudo e do qual eu fazia parte, né? Eu falei, opa, eu acho que não é por aqui, eu vou ter que sair do círculo. Eu acho que foi nesse momento, assim, que eu comecei a busca, de fato, por um processo de individuação, que o Jung fala, né, que é um processo de buscar a si mesmo, assim, e que, às vezes, fazendo parte de grupos sociais muito fechados, né, com muitas delimitações de até onde a gente pode ir ou não, esse eu é abafado, né? Então, ali, eu vi que não era possível continuar e saí, a partir dali, deixei o catolicismo. 2 anos depois, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio para estudar em Évora. Eu fazia música na altura e fui passar um semestre aí. E eu lembro que a sensação, primeiro, de sair do próprio país, sozinha, na época eu tinha 21 anos, né? Sem nunca ter saído, enfim, chegar no inverno, né? Eu cheguei no outono, transição para o inverno. Aqui no Brasil a gente não conhece muito esse clima, né? Tudo isso, é claro que me afetou muito enquanto artista, enquanto intérprete e performer do corpo. Qualquer coisa que estimule o corpo de maneira diferente vai ficando gravado, né? Então, eu lembro da sensação de chegar na cidade e sentir como se eu conhecesse o lugar. E a partir daí começou uma escavação, que eu faço um paralelo com a arqueologia no sentido de escavar a si próprio, né? E um diálogo
Como é, tendo em conta que veio de um sítio tão diferente, chegar a Portugal e sentir que conhece Portugal e Évora, como é que conseguiu perceber que realmente conhecia Portugal? Como é que conseguiu chegar aqui e perceber, eu conheço isto? É Eu que é lembro muito que foi engraçado muito, porque são sítios muito diferentes, muito parecemos que diferente, sim. Eu lembro que foi muito de imediato, assim, a sensação de tirar a mala do porta-malas, do táxi, na Praça do Giraldo, e a hora que eu chego, eu falo, caramba, eu demorei tanto para encontrar meu lugar, assim, foi a primeira coisa que me veio. parece quase que foi destino de chegar a Évora, tinha mesmo de acontecer. Exatamente, exatamente. Tanto que eu tentei outros lugares, né? Eu tentei o México na época também, e que também seria outro mundo, assim. Mas foi Portugal. E aí eu subi a escada do hotel que eu ia ficar, e eu lembro que eu conversei um pouco com a recepcionista e falei para ela, né, o que eu tinha passado, ainda aquilo estava muito vivo em mim, e de ter chegado ali e sentido uma identificação. E eu lembro que ela me perguntou, ela me jogou uma questão que até hoje fica pairando para mim. Ela me perguntou por que será que eu tinha ido parar numa cidade cercada por muralhas? Bom, saí com mais essa, mais essa pista para desvendar. E aí eu lembro de assim ficar andando na cidade, principalmente de madrugada, à noite, que era quando não tinha ninguém na rua, quando eu podia me sentir mais à vontade, e aí andava e tirava foto dos lugares que me chamavam a atenção, e eram sempre grades, janelas, corredores escuros, e eu ficava anotando o que eu estava sentindo, como aquilo estava me tomando, né? Gravava voz, então eu andava com um gravador de voz, um caderno e uma câmera, assim, era como uma pesquisa de campo, sem saber o que era. Depois que eu fui entender. Mas na época era uma avalanche, assim, e para uma formação cristã, católica, não fazia o menor sentido eu sentir um reconhecimento na cidade, né? E aí, passado um tempo, fazendo isso diariamente, essa recepcionista me indicou uma xamã para conversar, que atendia atrás da Sé. E para falar para ela o que estava acontecendo e ver se ela me dava uma luz, né? E aí eu fui conversar com ela e ela me perguntou se eu sabia que a Inquisição tinha sido forte ali. E eu nunca tinha ouvido falar em Inquisição, assim. E aquilo só me fisgou aquela palavra, assim como me fisgou a prostituta, né? E aí, quando eu voltei para casa, eu fui pesquisar sobre a Inquisição e dialogava diretamente com o que eu tinha vivido. E aí, esse tema começou como um quebra-cabeça, né? Eu comecei aí tentando organizar essas peças. Eu lembro que eu passei por umas ruínas. Quais ruínas são? Tem tantas, né? Mas eu passei por uma que tinha uma inscrição falando que a arqueologia ela investiga o passado para compreender o presente. E eu falei, bom, tem alguma coisa aí. Fui pesquisar, encontrei umas teses que falavam sobre a arqueologia da criação artística e essa coisa de juntando sinais para entendendo para onde a sua obra vai caminhar. E a partir daí eu já vi que não era eu quem coordenava para onde ia a minha criação, era o que eu precisava fazer. Então, em 2014 eu voltei para o Brasil, e isso estava muito borbulhante ainda, mas enfim, eu entrei num mestrado aqui na dança, eu fui pesquisar a cultura caipira, que tem muita influência do português, né, o indígena, o português e o negro. E aí, alguns campos, que aí a gente fazia pesquisas de campo, eu fui para a Encomenda das Almas, que é uma tradição que veio daí, né, de andar à noite pelas ruas, rezando pelas almas que se foram. Então, tinha algumas coisas que ainda me mantinham conectadas a tudo isso que eu tinha levado na bagagem. E daí foi só em 2018, quando eu acabei o mestrado, quer dizer, 4 anos depois, que eu falei, bom, o que eu faço com tudo isso que ficou guardado, né? E aí eu comecei a compor uma das canções, na verdade, a primeira do disco, que chama Noite Morta, eu compus aí, ainda em 2013, numa dessas saídas de madrugada, no complexo ali, na frente da Sé e do templo, muito feio, né?
E essa veio ali a letra, a melodia, e depois, quando eu comecei a compor as outras músicas, o EP foi se formando, eu me juntei a um arranjador que foi fazendo. Eu levava para ele, para a gente fazer os arranjos das canções, imagens da cidade, então foi muito pautado mesmo na cidade, e as sensações que eu tinha aí, e a temática da Inquisição, e um pouco também a figura da bruxa, e a bruxa de Évora, quem que é essa figura, que universo é esse, né? E a morte, enfim, eram temas, o obscuro, o submundo, as sombras do eu também, do indivíduo. Como é que o tópico que é a Inquisição, que era um tópico que não conhecia, quando chegou cá a Évora e tudo mais, toca tanto na sua vida? Porque, pronto, exatamente, é um episódio muito marcante cá em Évora, especialmente, mas por todo o país e tudo mais, e sendo um tópico que não conhecia, como é que é tão preeminente na sua vida? Eu acho que foi diretamente quando eu conectei com o que eu tinha vivido há 2 anos antes, né, na igreja. Eu acho que a sensação de estar exposta ali no meio de um grupo, com pessoas à volta, dizer quem você é, né, que é praticamente a pergunta que foi feita, assim, o que você faz, quem você é, o que é que você acredita. E ser condenada por isso, para uma menina de 19 anos foi um tanto demais, assim. E aí, quando eu vi o quanto a Inquisição foi presente na cidade e o quanto essas imagens que eu ficava colecionando, que eram grades, celas, né, janelas, corredores escuros, também dialogavam com esse tema da prisão, né, e do ter que se esconder. Eu falei, bom, é por aqui, assim, e aí depois, um tempo depois, em 2019, eu fui para a Itália, em busca da minha cidadania por sangue, e um pouco antes de ir, eu participei de uma meditação guiada, e eu acho que meu trabalho ele está muito ligado com as sincronicidades que o Jung fala e com o inconsciente, assim, então é um pouco essas pistas que vão me apontando numa bússola, é por aqui mesmo, ou não, desvia, dá a volta. Então, nessa meditação, a gente era indicado a contactar os ancestrais e era conduzido até visualizar um mar de sangue. Daí para frente, deixar vir as imagens que quisesse. E aí eu vi muita gente e tinha um casal, um homem e uma mulher mais velhos, que me entregavam uma chave. E essa imagem da chave ficou muito, muito forte na minha memória. E eu fui para a Itália e lá encontrei algumas coisas sobre a Cabala. Quando eu morei em Évora, eu morei na pensão Porto Alegre, que depois eu descobri que era uma sinagoga. E quando eu cheguei na Itália, a gente não encontrava lugar, não encontrava lugar. E a única casa que a gente encontrou para morar, depois descobriu que era de uma família judia que precisou fugir na Segunda Guerra. Então, eu falei, tá, por aí. Então, vamos ver o que tem aí. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre a Cabala, e aí depois a gente desceu para a Península e foi para Portugal e Espanha de novo, e em Sevilha, quando eu estava andando na cidade, eu encontrei um anúncio do Museu da Cultura Judaico-Sefardita. E aí, quando eu fui no museu, eu cheguei e tinham muitas chaves. E aí a recepcionista, de novo, né, perguntei o que eram aquelas chaves. Ela me levou para uma sala com muitas chaves penduradas e me disse que a chave eram quando os judeus trancavam as portas da casa e fugiam da Inquisição na esperança de voltar e não voltavam. Então foi mais tá, é por aqui. Quando vi o seu trabalho, achei espetacular essa informação, porque era uma coisa que eu desconhecia sobre a parte da Inquisição e achei bastante curioso essa esperança de voltar e guardarem a chave das casas. Então tinha um elemento a mais também, né, que era o desejo, a esperança de sobreviver, né, a esperança de retornar para um lugar em que pertencesse, e essa sensação de pertencimento que eu sentia aí na cidade, né, e que eu senti o oposto, que acho que foi tão impactante também nesse episódio na igreja, que foi esse tirar de mim a sensação de fazer parte, né, aqui cai fora. Não... A comparação da Inquisição ao que tinha passado aos 18, 19 anos. Sim, sim. E é engraçado, se a gente vai abrindo o leque e fala de pertencimento, a gente fala de migração, e, enfim, a coisa vai crescendo, né? Mas foi daí de Sevilha, eu estava buscando um cabalista e me indicaram um que atendia em Barcelona,
que é um pesquisador famoso sobre a Cabala e tudo mais, e eu estaria em Barcelona no dia seguinte, porque meu namorado tinha um show lá. E quando eu cheguei em Barcelona e fui encontrá-lo, ele me disse que ele tinha sido professor de Cabala do criador do caminho neocatecumenal. E me disse e me falou, né, que bom, você não podia passar a vida inteira sendo catecúmena. Seja bem-vinda, minha irmã judia. Isso parece que fechou um círculo, assim, é como se tivesse que... Foram anos, né, de 2008, 2009 até 2019, né, tentando seguir essas pistas, assim. E meu trabalho sempre teve muito fundamentado em Évora, porque foi aí que esse tema da Inquisição me inundou, foi aí que eu comecei a entender que, para a criação, ao meu ver, tinha um quebra-cabeça e não é o artista que escolhe o que vai fazer. E aí foi, em 2019, voltei, lancei o EP, e a intenção era estrear em 2020, mas não foi possível por conta da pandemia. Em 2021, a primeira apresentação foi feita em Évora, no Artes à Rua. E em Évora foi na Praça do Giraldo, na frente da Sé. Depois fui para o norte também, para Lisboa, depois para a região das aldeias históricas. Foram quase 20 apresentações em poucos meses, uns 2, 3 meses aí. E fazer isso em Portugal, daí, sim, levando como um ato político também, relembrar essas tantas vidas que foram ceifadas pela perseguição do eu, né, de quem eu sou, né, eu sou aquilo que sou. Está sendo, né, espero que continue, muito potente, assim. Eu acho que parece um tema muito antigo, né, a Inquisição, e que não faz mais sentido falar disso, mas temos aí todas as repressões que ainda insistem, né, em continuar. Aqui no Brasil a gente está vivendo isso muito, muito forte, enfim, isso dialoga com, não é só a Inquisição, mas a Inquisição, o nazismo, as ditaduras, eu acho que é sobre isso. Ainda partes muito presentes na atualidade de hoje. Algumas ideologias de Inquisição ainda estão muito presentes, e eu acho muito, muito engraçado o facto de você fazer sempre uma ligação entre aquilo por onde passou, aquilo que viu e aprendeu, e transmitir isso através da música, em vez de por uma escrita intensa, um documento, um artigo, você transmite isso pela música. A música esteve sempre presente em si, e a forma de transmitir tudo aquilo que sente em si, aquilo que aprendeu, sempre fez parte de si, transmitir isso através da música. É o que faz mais sentido para si. Então, na verdade, desde criança tinha aquela coisa, o que é que você quer ser quando crescer, né? E sempre foi cantora, né? Então, quando eu entrei na graduação na Unicamp em música, foi em canto, e apesar de transitar sempre pelas artes da cena, o teatro e a dança, e o espetáculo traz bastante esse lugar, esse entremeio, né? Que é difícil eu classificar, é um espetáculo de música, é teatro, o que que é? Eu acho que o fazer vocal, ele está atrelado ao corpo, ele está atrelado ao movimento, e assim, quando a gente está em cena, todas as artes se juntam. Se eu trago o movimento e a cena, o teatro e a dança estão aí também. Mas o canto, né, e a música, sim, eu acho que é um lugar do abstrato também, né? Claro que quando a gente traz canção, isso fica um pouco mais literal, assim, mas quando a gente foi costurar os arranjos e desenhar isso tudo, era por sensação, né? O que a gente quer passar? Tá, tem um quarteto de corda e vamos pegar mais alguns instrumentos, mas olha, o arranjador nunca tinha ido para Évora, então como é que eu descrevo e mostro imagem e falo o que é que eu senti, como é que a gente constrói a partir disso? Então eu acho que a Inquisição é a pedra fundamental, mas através da arte, né, que não o artigo ou o livro ainda, isso se abre para como o espectador vai receber, que pode ser a morte, pode ser o incômodo, né, porque o figurino ele também foi construído
todo despedaçado, rasgado, com um pano de chão, e a gente tingiu e desgastou, que tinha muito essa imagem da cidade também, dos lugares caindo, né, em ruína, e também dos oprimidos. Então é quase que uma mendiga, assim, a imagem. Como é que a gente traz os apartados para o centro do palco? O cantor está quase sempre num lugar de glamour, né? Tá quase, não sobe no palco sem uma maquiagem, sem estar bem apresentável, né? Então como é que é subir sem nada disso e buscar o oposto, assim? Então eu acho que são muitos lugares de provocação para quem está vendo, que pode não saber que tem a ver com a Inquisição, mas em algum lugar eu acho que o leque se abre para tocar aqui quando a escrita ou uma palestra, um texto acadêmico, ele vai direcionar a escuta. Já a arte, ela abre o escopo. No seu trabalho, e também já disse aqui, consegue comparar, ou neste caso juntar a arqueologia e a criação artística. Como é que conseguiu esse processo? Porque são coisas ainda um bocado afastadas, por assim dizer. Então como é que conseguiu esse processo? Acho que eu empresto ousadamente o termo da arqueologia. Os arqueólogos devem ficar malucos, mas eu acho que nesse sentido de arqueologia, sincronicidades, né? E buscando artefatos que são preciosos, eu acho que aí para mim é a escuta para onde a vida está me mandando ir e quais as sincronicidades que me apontam um caminho. E aí, quando se encontra uma peça-chave, um artefato importante, é parar para olhar aquilo, para analisar aquilo e continuar escavando, e continuar buscando, e continuar. Não sei se um dia chegar no centro da Terra, vamos ver, mas acho que o paralelo é uma escavação em si mesmo, e eu acho que eu não gosto muito da ideia de ficar só na minha história também. Eu acho que não é só o artista pode fazer isso, tem muitos trabalhos assim, que ele se baseia nas memórias pessoais, mas eu acho que a grande coisa foi quando encontrei um diálogo com a memória do lugar, com a história da humanidade, e aí fazer essa ponte. Então, quando eu estou em cena, não estou falando sobre a Amanda. A Amanda passou por aquilo e encontrou uma ressonância num tema histórico, mas o meu intuito é expandir esse discurso. Então, enquanto nós na arqueologia vamos sempre tentando buscar mais em saber sobre algo, a Amanda foi buscar mais, cada vez saber sobre si e sobre tudo o que lhe acontecia. Certo? Certo. Acabou por arranjar um meio termo entre a história da Amanda e a história do mundo, basicamente, conseguiu arranjar aqui um meio termo e é por aí que acaba por transmitir o seu processo criativo, a sua música, a sua experiência. Isso realmente é muito interessante porque é uma nova perspectiva, uma diferente perspectiva de como procurar, como perceber e também como partilhar, porque não é todos os dias que estamos mais habituados a ouvir pessoas que estudaram do que pessoas que procuraram descobrir a partir de si mesmo. E isso realmente é muito interessante, Amanda. Fico feliz. Eu acho que não há saída a não ser nós mesmos, né? Olhar para as nossas mazelas, as nossas cicatrizes. Eu acho que isso também é um processo de se tornar mais humano, né? Acho que a partir do momento que a gente olha para as nossas sombras, as nossas fragilidades, as nossas memórias mais escondidas, a gente olha também para a história e para o ser humano de um outro jeito, né? Acho que falar da Inquisição e dessa perseguição, eu acho que é um tema muito importante, muito atual ainda, porque essas coisas se repetem, né? E acho que só há luz quando se tem sombra, né? Quando se tem consciência da própria sombra. Então, a busca é essa. Na verdade, esse trabalho vai desdobrar num outro, assim, que vai ser um outro EP, que eu não sei quando, também quando a vida for trazendo, mas que vai se chamar Ofício, e depois vai ser o Sacro-Ofício, o Sacrifício. Então, eu estou atenta ainda para onde ele vai me levar, mas seguindo esse fio
que começou lá com a Inquisição e com a prostituta, e que me leva, se eu for para a origem da Inquisição, para os cátaros, eu chego em Madalena, que é a prostituta que não é, né? E como isso traz consequências para o nosso mundo atual, esse patriarcado e a figura do Deus e da mãe, né, terra, né, e a mãe terra sofrendo absurdamente nos dias de hoje. Então, eu vou seguindo, vamos ver para onde para onde ela me leva. Acho que temos a nossa conversa concluída, Amanda. Agradeço muito por ter partilhado a sua experiência, o seu processo criativo connosco, por nos ter comunicado a primeira vez e demonstrado interesse em também mostrar tudo aquilo que já fez e como faz e como transmite. Falo pelo Núcleo de História de Estudante de História da Universidade de Évora e agradeço imenso o facto de ter estado connosco e obrigada a todos que nos estiveram a ouvir e espero que tenham gostado do segundo episódio da segunda temporada do podcast Partindo do Passado.